Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Dini Nascimento, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Sérgio Nobre, presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Graduado em Relações Internacionais pela Fundação Santo André, o sindicalista Sérgio Aparecido Nobre tem 58 anos. É metalúrgico desde os 16 anos. Foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em 2008 e reconduzido à função em 2011. Nobre foi eleito pela primeira vez para o comando da CUT em outubro de 2019 e reeleito em outubro de 2023. Ficará à frente da maior central sindical da América Latina por mais 4 anos. Sérgio Nobre, obrigado por ter aceitado o convite. Para mim é uma grande honra estar aqui participar do programa Poder 360. Agradeço também a todos os que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 7 de dezembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Presidente, eu começo essa entrevista perguntando sobre reforma trabalhista. Há alguma expectativa de revogação? Na verdade, a posição, que não é uma posição só da CUT, é do conjunto das centrais sindicais brasileiras, de que nós não defendemos revogação da legislação. Porque a revogação pode gerar interpretação de que o que tinha antes era uma coisa positiva, uma coisa boa. E para o movimento sindical não é. Para nós, a legislação ela está em descompasso com a realidade do mundo do trabalho hoje e que ela precisa de uma atualização. Na verdade, o que nós precisamos é de uma nova legislação que possa dar conta dessa nova realidade que a gente tem. Então, hoje, nós temos praticamente 50% da classe trabalhadora que não tem contrato de trabalho formal, né? E é uma parte que cresce, né? Você tem os microempreendedores, você tem os autônomos, tem os entregadores, né, que a gente vê, dos iFood da vida, né, que é uma realidade que está aí, e nenhum deles portador de direito. Então, a gente vê que a cada dia na indústria, né, uma nova tecnologia é introduzida, né, que muda, né, de maneira muito forte as relações de trabalho. A legislação, né, ela não consegue acompanhar porque ela é muito lenta, né? Então, a gente tem aí os trabalhadores por aplicativo há quantos anos? Há mais de 10 anos, né? E até agora não tem uma regulação. Então, a maneira mais correta, né, de fazer a regulação é através da negociação coletiva, que esse é um ponto muito importante da nossa pauta, de fortalecer e valorizar a negociação coletiva, porque é ela, né, o diálogo entre o movimento sindical direto com os empresários, regulando essas inovações que estão acontecendo. Nós somos muito críticos à reforma, que aliás aí não chama de reforma, chama de deforma, que foi feita em 2016, porque ela foi autoritária, né? Não foi conversado com ninguém, não foi dialogado com ninguém, mexeu em direitos fundamentais, estabeleceu, por exemplo, né, a terceirização ilimitada, sem nenhum tipo de regra, e a gente alertou, né? Terceirização é uma realidade, mas precisa ter uma regulação. E a terceirização sem regra nenhuma trouxe de volta o trabalho escravo, por exemplo, né? Então, né, você chega lá, sabe, na determinada empresa, encontra, né, um trabalhador em situação análoga à escravidão, aí vai cobrar da empresa, ela não, sabe, eu contratei uma empresa que prometeu que ia cumprir os direitos, blá, blá, blá. Ninguém fiscaliza e as coisas estão acontecendo, por exemplo, né? Então, foram feitas coisas, né, que precisam ser rediscutidas. Agora, por que é polêmico a reforma feita em 2016? Porque ela foi autoritária, não foi discutida. O problema de ser autoritária é isso, né? Porque ela vive sobre questionamento. Se ela tivesse nascido de um processo de negociação como a gente defende, que seja feito, e é isso que nós estamos propondo para o Ministério do Trabalho, né? Que haja uma mesa de negociação, né, sobre a legislação trabalhista e que os sindicatos, os empresários, possam democraticamente, no debate, no convencimento, todo mundo aberto para convencer e ser convencido, e fazer uma legislação nova e colocar as relações de trabalho no Brasil no século XXI, que é isso que a gente defende. O senhor chegou a mencionar a regulação do trabalho por aplicativos. Em que pé estão as tratativas com o governo? Bastante avançada, né? Um debate que está sendo feito, inclusive com as empresas de plataforma, acho que há um grande consenso, né? E que esse é um serviço bastante relevante para a sociedade brasileira. É bastante cômodo, né? Às vezes a gente está na nossa casa num sábado à noite, às vezes até garoando, chovendo, e a gente passa a mão no telefone ou no celular, né? E pede ali uma pizza, pede alguma coisa ali para
para curtir com a família e chega lá na sua casa quentinho. Então, esse é um serviço relevante, importante, né, que a gente não pode perder. Agora, ele tem um custo, né? É uma comodidade que todos nós temos que nos esforçar, né, para que a gente possa bancar. Ele não pode ser bancado às custas da miséria, né, dos entregadores. Não pode ser, muitas vezes, jovem, né, que trabalha aí de domingo a domingo, que trabalha a jornada de 12 horas, 14 horas, e chegar no final do mês, né, na hora que desconta a gasolina, a peça da moto que quebrou, ele não tira sequer o salário mínimo. Quer dizer, isso não é uma situação decente, né? Então, há um grande consenso de que esses trabalhadores precisam ter proteção social. Não pode um entregador como esse, sabe, cair com a moto, quebrar a perna e não ter assistência médica, né? E se ele ficar incapacitado para o trabalho, ele não ter proteção social. Então, está claro que eles precisam contribuir para o sistema de previdência, as plataformas contribuir para o sistema de previdência, para que esse povo tenha proteção. Nós temos que estabelecer um limite máximo de jornada, né? Não pode trabalhar, sabe, em exagero, né? Então, o corpo humano também tem limite, a máquina tem limite, ele tem que ter um piso salarial mínimo, né? Não pode receber menos do que o salário mínimo, porque isso é uma situação indigna, né? E tem que ter direito ao diálogo com a plataforma, né? Que a maior queixa deles é isso. Eles não têm controle, sabe de quanto tempo eles ficam logados na plataforma, eles não sabem o que está sendo pago, o que deixou de ser pago, né? Então, na iniciativa privada, quando você tem um contrato regular, tem o holerite lá, né? Que mostra todo o histórico do que a empresa está pagando, por que não está pagando, o que está descontando, e que eles têm direito também, né, da plataforma informar a eles essas coisas, né? Então, são esses os pontos que estão sendo discutidos. Eu acho que está bem encaminhado, inclusive, esses temas, e acho que vai ser uma coisa inovadora no mundo. Quer dizer, são trabalhadores que não vão ter vínculo formal de emprego com a plataforma, eles não vão ser seletistas, não são concursados, né? Mas são trabalhadores portadores de direito básico, e eu não tenho conhecimento de nenhum lugar no planeta onde isso aconteceu num acordo nacional, né? Eu sei que tem casos de uma categoria ou outra no mundo, um município ou outro em algum país do mundo, mas não, sabe, numa legislação nacional como está sendo construído no Brasil, e acho que é um grande avanço civilizatório, e acho que o Brasil vai ser um caso positivo, um exemplo para o mundo. E na visão da CUT, qual seria o limite de horas ideal e também o piso salarial? Então, a jornada não pode, de maneira nenhuma, passar de 10 horas, na minha opinião, sabe, de trabalho, né? Então, passou disso, acho que é uma coisa extremamente exagerada, e a gente sabe que acontece casos de ultrapassar, tem relato, né? Porque senão ele não consegue pagar o carro, muitas vezes, né? Aqueles que transportam passageiro, pagar a moto, enfim, né? Então, isso tem que ter um limite. As empresas também concordam com isso, o risco do cansaço, o risco do acidente para a sociedade é muito grande, né? Então, estabelecer, eu acredito muito na negociação coletiva, né? Que esse é um tema, os limites têm que ser negociados com a própria categoria, porque é eles que vivenciam, né? Que vivenciam essa realidade. E quanto ao piso salarial? O piso salarial, eles têm, sabe, uma definição. Acho que no caso de motoristas, tem se falado em algo em torno de R$ 35, sabe, pela hora trabalhada, enfim, né? Tem um cálculo que está sendo feito lá, que isso faz com que o trabalhador ele possa ter um rendimento suficiente para ele fazer a manutenção do veículo, para ele poder sustentar a família, né? Então, é algo bastante relevante, né? Eu sei que no caso do transporte de passageiros, né, se esse piso for aplicado, eles vão ter um rendimento em torno ali de R$ 4.500 por mês, R$ 5.000, que é um rendimento razoável, muito superior ao que eles têm hoje. Há relatos, às vezes, de não chegar no salário mínimo, né? Então, acho que é um grande avanço. O governo Lula quer mudar o regime de trabalho do comércio aos domingos e feriados. A autorização para trabalhar só se daria então a partir de convenção coletiva. O ministro Luiz Marinho publicou uma portaria em novembro, mas revogou para lançar uma nova com efeitos a partir de março de 2024. Houve conversas com as centrais sindicais sobre essa mudança no regime? Na verdade, o Marinho ele quis corrigir apenas um erro que foi cometido, porque o trabalho aos domingos, toda vez, e é importante o público que tá acompanhando, sempre que os trabalhadores do comércio, os sindicatos do comércio vão negociar a sua convenção coletiva, eles já tratam, né, de regular e acordar
o trabalho nos feriados. Isso faz parte do acordo coletivo. Então, assim, todas as grandes categorias do país têm isso já regulado na convenção coletiva, né? Então, existem alguns segmentos muito pequenos, né, do setor do comércio, porque ele é tão pequeno que não tem negociação coletiva. Mas por costume, acaba, sabe, seguindo aquilo que é acordado pelas grandes empresas, né? Então, o que o ministro Marinho quis fazer? Aquilo que é praticado, né? É importante que essas coisas sejam reguladas na convenção coletiva, como era antes. Ele estava, na verdade, era revogando, estabelecendo o que é correto, né? Então, não está mudando nada na vida de ninguém. Fizeram, sabe, uma tempestade no copo d'água, como se tivesse, sabe, proibindo as pessoas de trabalhar no domingo. Não é nada disso. Isso é um processo muito normal que é feito já há mais de 30 anos no comércio. Ninguém tem esse problema. Todos os setores do comércio têm, até dezembro desse ano, né, regulado o trabalho nos feriados. E aí, na convenção coletiva do ano que vem, os sindicatos também vão regular os feriados durante o ano todo. Isso é uma prática muito antiga no setor, né? Então, infelizmente, né, a desinformação, essas máquinas de fake news, né, que a gente não consegue, sabe, enfrentar, porque é uma coisa extraordinária, né? E aí, sabe, deu a impressão para o povo que, sabe, estava querendo revogar, impedir o trabalho aos feriados, né? Então, quer dizer, e não é nada disso, isso é uma rotina no comércio. Mas em termos financeiros, essa mudança não traria algum impacto considerável para o setor de comércio? Não, porque isso, como eu já disse, isso é uma coisa que já está assimilada pelo comércio. O comércio regula isso, quando vai trabalhar tem um adicional, porque é feriado, né? Então isso é uma coisa de mais de 30 anos, não existe nenhuma, né, nenhuma mudança em relação a isso, né? O que o ministro Marinho quis fazer, sabe, é revogar aquilo que foi feito, que não precisa de convenção coletiva, porque precisa. Isso é uma prática, né? Então foi apenas isso, não muda nada na vida do setor empresarial e nem dos trabalhadores. Foi feita uma confusão aí. E, aliás, não é nem domingo, né? Se trata do feriado, não tem nada a ver. Aí colocaram o domingo no meio, sabe? Porque, sabe, vai dificultar o trabalho aos domingos, não tem nada a ver. Era só feriado, né? E o feriado sempre foi a vida toda acordado com os sindicatos. Presidente, a contribuição sindical foi aprovada em setembro pelo STF. Os críticos falam que a taxa na prática seria compulsória e que por isso se aproximaria do antigo imposto sindical. Como o senhor responde a isso? Em primeiro lugar, é importante que as pessoas saibam que se tem uma coisa, sabe, que o mundo inteiro olha para o modelo sindical brasileiro com muita inveja, é o fato de que a negociação coletiva feita pelo sindicato, ele vale para os sócios e não sócios do sindicato. Muitas vezes um trabalhador entra numa categoria, chega ali, ele tem direito a todos os equipamentos de segurança, ele tem direito, sabe, a licença remunerada nos finais de semana, ele tem regras de saúde e segurança que a empresa é obrigado a cumprir, ele tem piso salarial, ele tem limite de jornada. Ele pode até não ter consciência disso, mas ele tem porque o sindicato negociou e está na convenção coletiva, né? Então, toda vez que o sindicato, sabe, tem uma conquista social relevante, tem uma conquista econômica relevante, ele é aplicado também para aquele que não é sócio do sindicato. O que nós estamos dizendo, né? E é importante que seja assim. Nós queremos que o trabalhador tenha consciência e que ele seja sócio do seu sindicato. Porque o povo fica falando aí por aí, o sindicato, para que sindicato? Mas pode pegar, eu não conheço um único empresário nesse país de nenhum setor que não tem seu sindicato. É só ver a Fiesp. A Fiesp é um sindicato patronal. E eles se organizam porque eles têm as pautas deles junto para pressionar o governo, pressionar o Congresso Nacional, estabelecer lei que beneficiam a eles. E os trabalhadores precisam ter. Sabe? O que eu individualmente posso? Eu sou funcionário da Mercedes-Benz, lá em São Bernardo do Campo, né? O que eu sozinho posso enquanto indivíduo? A gente tem que ter uma organização para poder ter força política. Então, isso é o que a gente quer que os trabalhadores façam, que tenham consciência de que é importante ele pertencer a uma organização e ser sócio do sindicato. Quando ele adquire essa consciência e que ele contribui mensalmente para que o sindicato possa atuar, sabe, e possa cuidar dos direitos dele e proteger ele enquanto trabalhador, ele está contribuindo com o sistema. O que nós estamos dizendo que é justo é que aquele que não contribui mensalmente, no momento em que ele é beneficiado com um acordo econômico, com um acordo que ajustou o salário dele, que ele recebeu participação nos lucros e resultados, que ele faça uma contribuição pontual ao sindicato. Ele não pode ser oportunista de dizer assim,
eu quero, na minha categoria, o PLR média é 3 meses de salário a mais para o trabalhador. Né? Então, ele não pode embolsar 3 meses a mais de salário que o sindicato conquistou, sabe? E aí se recusar a pagar contribuição para o sindicato. Aliás, a gente tem chamado a atenção dos empresários que ficam defendendo isso, tem que ter direito de oposição. Por que ele vai se opor a uma única cláusula do acordo? Porque todo acordo coletivo tem direito e tem obrigação. Acabei de falar aqui que no comércio, quando regula o salário, aumenta o salário do comerciário, está lá. Tem que trabalhar nos feriados, assim, assim, assim. Obrigação. Se a gente começar a estimular esse tipo de coisa, ele pode falar, tudo bem, eu quero o reajuste de salário, mas não quero trabalhar de feriado e de domingo. Por que ele não pode se opor a isso também? Então, é uma coisa irracional. Sabe? A única coisa que pode dar segurança nesse país, que os empresários falam, que para eles é importante segurança jurídica, é o acordo valer. É a única coisa que dá segurança jurídica. Né? Então, o que nós estamos dizendo aqui? Ninguém é obrigado a ser sócio do sindicato se ele não acredita, ninguém é obrigado a filiar ao sindicato. Agora, ele não pode ser oportunista de embolsar aquilo que o sindicato conquista, sabe? Reajustar o aumento real do salário dele acima da inflação, ele embolsar 3, 4 meses de salário adicional que ele não teria, e aí se recusar a pagar R$ 50 em média para o sindicato que prestou o serviço. Quer dizer, isso é oportunismo demais, a gente não pode defender esse tipo de coisa. Presidente, para ficar claro, essa taxa, ela equivaleria a quantos dias trabalhados por ano? Olha, ela nunca... Isso também é uma coisa praticada também há 30 anos no Brasil. Quer dizer, a taxa negocial não é uma coisa nova. Toda vez que tem a negociação coletiva, no contrato que é feito, se for entre o sindicato e uma empresa, é um acordo coletivo, então entra ali qual é o limite, como que vai ser feito a contribuição. Se for numa convenção coletiva que abrange a categoria inteira, também é colocado ali. Agora, não conheço nenhum caso que ultrapassa 1% do rendimento dos trabalhadores, né? Então, que é uma coisa bastante razoável. Mas aí 1%, então, se a gente for equiparar, equivaleria mais ou menos a 3 dias e meio de trabalho por ano, isso? Seria isso, não? No máximo, tem sindicato que cobra menos. O meu sindicato só cobra, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, quando tem uma conquista econômica. E é sobre a conquista econômica que ele está tendo. Então, se ele vai ter 3 meses a mais de salário, né, é uma mensalidade, o valor de uma mensalidade que é cobrado sobre aquele valor. A mensalidade do Sindicato dos Metalúrgicos, quem é sócio, paga 1,5% ao mês, né, que é a mensalidade sindical. Então, no meu sindicato é assim, quando não é associado, ele recebeu um benefício, sobre aquele benefício ele contribui com 1,5%. E aí cada sindicato tem a sua, né, o seu estatuto, tem o seu costume, tem, né, tem o seu regramento. Ainda falando sobre a reforma trabalhista, depois da instituição da reforma, houve uma queda considerável na arrecadação das centrais sindicais. Saiu de 213 milhões em 2017 e despencou para 1,9 milhão de reais em 2022. A expectativa é de que a nova taxa aumente o poder financeiro dos sindicatos. O senhor pode falar a respeito? A verdade, em 2016, né, que nós falamos que o Brasil sofreu um golpe de Estado e a gente dizia que o golpe não era na presidenta Dilma, o golpe era sobre a classe trabalhadora. Então, o que eles queriam? Eles queriam flexibilizar totalmente a legislação trabalhista, eles queriam privatizar todas as empresas estatais. Esse era o projeto falado aí ao largo, né? Então, para fazer isso, não pode ter resistência dos trabalhadores. Então, o que eles quiseram, na verdade? Eles quiseram eliminar a resistência, né, dos trabalhadores, cortando o financiamento dos sindicatos. Foi isso que eles fizeram. Aliás, tem um setor empresarial que é muito avançado, é um setor empresarial que negocia, acredita na negociação coletiva, e é importante para o país isso. Mas existe um setor retrógrado no Brasil, que a mentalidade deles é o seguinte: quanto mais forte o sindicato, mais custo para a empresa. Sindicato forte significa, sabe, mais direito, mais conquista, isso mais custo para as empresas. Eles não conseguem entender, sabe, que os recursos que vai para o bolso do trabalhador ajudam a movimentar a economia. O movimento sindical, todo ano, nas negociações de participação nos lucros, nas negociações de reajuste salarial, colocam bilhões na economia brasileira, que vira consumo, que vira produção, né? Então, a gente não pode, sabe, cair nesse conto desse setor atrasado do empresariado brasileiro. Mas todo o setor empresarial que tem tradição de negociação coletiva, que acredita na negociação coletiva, sabe o quanto é importante ter sindicato forte.
Sindicato forte, primeiro, é civilidade nas relações de trabalho. Né? O trabalhador, tem empresário que pensa que o trabalhador é igual à máquina, que é uma propriedade dele. Não é, o trabalhador não é propriedade dele. O trabalhador é portador de direito. Sabe, ele tem direito de concordar, discordar, sabe, tem que dialogar com esse trabalho. Essa é a relação moderna de trabalho que tem que ter. Isso é importante para o país. Né? É civilizatório para o país e é também fator de desenvolvimento, que é isso que eu disse para vocês. Os sindicatos injetam, sabe, bilhões na economia brasileira, que muitas vezes vai no pequeno comércio, nas pequenas empresas que movimenta a economia brasileira, e ele é importante, além de ser um pilar da democracia. Né? A gente viu o que aconteceu no 8 de janeiro. Essas coisas acontecem quando enfraquece, né, as instituições democráticas do país, e o movimento sindical ele é uma instituição democrática e que tem papel relevante na preservação da democracia no Brasil. Então, o que o STF fez? Reconheceu isso, de que é importante que o movimento sindical tenha sustentação financeira para que ele possa cumprir o seu papel, não só nas relações de trabalho, mas também o seu compromisso com a democracia no Brasil. A CUT defendeu o veto do presidente Lula à prorrogação da desoneração da folha. Em outubro de 2021, durante o governo Bolsonaro, no entanto, centrais sindicais fizeram ato a favor da prorrogação. O que mudou de lá para cá? Na verdade, é a situação, né? Então, naquele período ali, a gente estava sob um duro impacto da pandemia, a gente viu o quanto fechou no comércio, pequenas empresas, o sofrimento que foi a gente aprovar o auxílio emergencial, que no começo, sabe, o governo dizia que não podia passar de R$100, porque não tinha capacidade, e a gente conseguiu ganhar esse debate, o quanto o auxílio emergencial foi importante de R$600, e naquele momento eu defendi aquilo que pudesse ser feito para aliviar os custos das empresas, para não ter demissão, para as empresas não fecharem, é importante. Agora, passado esse período, eu disse isso em nota, né, com a posição da CUT, se a gente observar o que aconteceu, as empresas, né, tanto contrataram quanto demitiram, seguindo os altos e baixos da economia, cada um no seu setor. Então, a desoneração de folha, ela não é instrumento de preservação de emprego. Para mim, isso está muito claro. Eu sou favorável que haja um debate de desonerar o setor produtivo no Brasil, mas não pode ser para 17 setores, tem que ser, sabe, para o setor produtivo como um todo. Se nós temos um debate agora de reforma tributária, é nisso que nós temos que apostar. Eu sou muito favorável, eu sou do setor automobilístico. Setor automobilístico, de quando em quando, sabe, cada 2, 3 anos mergulha numa crise, sabe? Cai as vendas, aí sobra metade da mão de obra, fica aquela crise, demite, não demite. Eu sou favorável nesses momentos em que um setor é duramente impactado por alguma coisa, cai, né, a demanda, sabe, acima de 1/3 da demanda que tem, e do Estado chegar lá e falar assim, ó, nós vamos aqui subsidiar vocês para que vocês não demitam nesse período, por 1 ano, por 6 meses. Tá? Isso é muito correto. Agora, não pode tornar perene a desoneração da folha para 17 setores do jeito que foi feito. Isso não é correto. Eu sou favorável quando tem um problema pontual e que o Estado vá subsidia em troca do emprego. Então, esse é um outro problema da desoneração que foi feita. Os 17 setores não se comprometeram com nada, nem de manter o nível de emprego, nem de manter o nível salarial, absolutamente nada. Não teve nenhum contrato, sabe? Não se sentou para a gente firmar a contrapartida. Então, o veto do presidente, ele abre a oportunidade para isso, né? Para que a gente possa retomar o debate, sabe, qual foi o efeito que teve essa desoneração de folha, não é? Olhar, sabe, se ela foi benéfica ou não, se ela teve efeito ou não, e construir uma coisa, se não teve, uma coisa muito mais moderna, muito mais protetora e adequada para a situação que a gente está vivendo. E nós temos uma preocupação muito grande com a Previdência Social, que volta e meia, os mesmos empresários que são beneficiários pela desoneração da folha falam, né, que a Previdência tem que equilibrar a Previdência, mas isso tira recurso da Previdência. Desoneração de folha tira recursos da Previdência e nós já temos uma informalidade gigantesca. Por que é importante, sabe, que os trabalhadores de aplicativo contribuam? Porque a gente precisa deixar a Previdência Social de pé. Uma das coisas mais importantes que o Brasil construiu é isso, é o compromisso de geração. Os jovens vão sustentar os velhos de hoje, tá certo? E quando ele ficar velho, ele vai ser sustentado pelos jovens de amanhã. Agora, isso tem que parar de pé. Por isso que a gente tem que formalizar o mercado de trabalho para todo mundo contribuir, parar de tirar recursos da Previdência via desoneração do jeito que está sendo feito, para a gente equilibrar. Então, o que eu defendo é isso, que a gente tenha uma mesa para debater esse assunto
e que a gente possa aliviar os custos do setor produtivo no Brasil, que isso é muito importante para nós, mas que a gente não vá desequilibrar as contas públicas, a previdência social, que é fundamental para a classe trabalhadora brasileira. Então, na sua visão, essa mudança de entendimento das centrais sindicais em relação à desoneração da folha, pelo menos a CUT, né, que foi a única que se pronunciou a favor do presidente Lula, não representa uma contradição? Não, eu acho que nós precisamos conversar sobre isso. Eu sou favorável que haja desoneração, mas quando tem contrapartida, quando tem negociação estabelecida, né? Quando a gente está produzindo uma coisa que é positiva para o país e não negativa, quando ela é uma coisa, sabe, que atende a todos e não só um segmento, né? Então, eu acho isso correto. Eu defendo que, sabe, no começo do ano que vem, haja uma mesa sobre isso com os empresários, com o governo, com as centrais sindicais, para a gente, sabe, fazer um olhar sobre isso, né? E aí, se for o caso, com contrapartida clara e tal, a gente pode, sabe, apoiar um processo de desoneração, sem nenhum problema. Agora, do jeito que foi feito, não. Sem nenhum debate, a troco de nada, e aí acho que são 28 bilhões envolvidos. Então, aí eu não posso ser favorável a uma coisa assim. Em fevereiro, a CUT criticou a elevação do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320. Essa mudança que foi anunciada pelo presidente Lula e acabou considerando insuficiente. Em 2024, no entanto, o salário deve passar para R$ 1.421. É um valor adequado na visão da CUT? Você retomar a política de valorização do salário mínimo é fundamental, porque ele é o maior instrumento de transferência de renda que a gente tem. Então, cada R$ 1 que tem no salário mínimo, você impulsiona a economia do país, é muito importante. Qual foi a nossa crítica em fevereiro? Que também não foi, sabe, objeto de discussão com a gente. A gente estava conversando sobre o tema e fomos surpreendidos com o anúncio. Então, isso não é uma coisa correta. O presidente Lula é sindicalista, ele sabe disso, né? Ele sabe que quando você está numa mesa de negociação, não pode o patrão sair, sabe, botando aviso, né, na porta da fábrica, anunciando coisa que não foi acordada. A gente estava no meio de um processo de negociação, discutindo a construção da política do salário mínimo, quando teve um anúncio do presidente. Então, isso me causou estranheza e não só estranheza, indignação, porque isso não é um comportamento de quem está na mesa de negociação, né? Então, eu expressei isso publicamente. O senhor falou do presidente Lula, a CUT tem uma proximidade com o governo. Então, como o senhor avalia a relação com o presidente neste mandato e nos mandatos anteriores? O senhor sente que mudou algo? A relação da CUT, e não é só com o presidente Lula, é com todos os governos. É uma relação respeitosa e uma relação de negociação, né? Então, assim, nós não apoiamos governo nenhum, nem do presidente Lula, nem do Fernando Henrique, nem do Bolsonaro. Aliás, eu falei na imprensa na época do Bolsonaro. A CUT não conversou com o Bolsonaro porque ele nunca chamou. Se ele tivesse chamado, ele era o presidente da República, sabe? Então, ele chama, nós vamos lá, nós vamos dizer o que a gente pensa para o Brasil, a gente vai apresentar projetos que a gente considera relevantes para a classe trabalhadora. Ele não quis conversar, né? Aliás, não só não quis conversar, como hostilizou a gente o tempo inteiro, atacou o tempo inteiro, fez do movimento sindical inimigo, tanto é que fizeram com a gente, né? Então, e a gente responde, sabe? A relação é assim. O governo do presidente Lula, os dois governos que passou, e esse agora é de conversa. A gente tem mesa de negociação para tudo. De vez em quando, sabe, tem essas trombadas, sabe, como foi feito na questão do salário mínimo, mas tem diálogo. E o diálogo não significa acordo, que é isso que é uma coisa muito importante. Que quando a gente fala para qualquer governo municipal, estadual, que tem resistência de conversar com servidores, com o movimento sindical, a gente diz isso. Conversar não significa fazer acordo, né? Agora, conversar é obrigatório, sabe? É civilizado conversar. Então, o presidente Lula tem abrido as portas aí de todos os ministérios para que a gente possa apresentar nossa pauta, dialogar, e a gente trata ele com muito respeito, né? Mas, sabe, a gente não abre mão das nossas posições enquanto trabalhador, né? Então, nós vamos defender nossa pauta, que os servidores públicos tenham reajuste salarial, a gente quer ampliar direitos, a gente quer que é a nossa pauta. Nós não vamos abrir mão disso em nome de governo nenhum. Estamos chegando perto do fim dessa entrevista. O senhor seguirá à frente da CUT por mais 4 anos. Então, quais são as prioridades para esse novo mandato? Uma prioridade que a gente tem
que eu acho que é a principal de curto prazo, é a gente remodelar o modelo sindical brasileiro. Como eu falei para você, hoje o modelo sindical, e o presidente Lula nos deu essa oportunidade, tem uma mesa nacional tratando do tema, que é atualização do modelo sindical e fortalecimento da negociação coletiva. O nosso modelo sindical, como eu te falei, ele foi montado na década de 40 para representar o que tinha à época, que era os trabalhadores com carteira assinada e os servidores públicos concursados. Hoje, mais da metade da classe trabalhadora não está nessa condição, portanto, está fora do processo de proteção social e também de organização sindical. Então, nós precisamos trazer para dentro, né, todos esses trabalhadores que estão fora do modelo. Não tem sentido você ter um modelo sindical que representa metade da categoria. E nós precisamos fortalecer a negociação coletiva como o mecanismo mais moderno e mais ágil de regular as inovações que estão acontecendo. Então, as inovações tecnológicas vão transformar o mundo do trabalho uma velocidade cada vez maior. É só ver o que o celular faz hoje, né? Você paga a conta, você compra passagem de avião, isso tem um forte impacto no mercado de trabalho, população envelhecendo, enfim, né? Então, a negociação coletiva é que vai ser a produtora, né, dessa proteção que a classe trabalhadora moderna precisa. Então, acho que esse é um grande desafio. Nós precisamos ter um modelo sindical protetor que proteja todos, né, e que seja ampliador de direitos, porque isso é importante para uma sociedade democrática. Nós precisamos trabalhar fortemente na defesa da democracia. Estou muito convencido que tem gente aqui que não gosta da democracia e trabalha contra ela o tempo inteiro. E a gente tem exemplos disso, né? O trabalhador ele só amplia direito na democracia. Na ditadura, a classe trabalhadora são os primeiros a ser perseguidos. Isso foi assim no mundo todo. Então, eu acho que o tempo todo, os sindicatos nossos, nós temos que trabalhar no fortalecimento das instituições democráticas, defender o parlamento, defender o judiciário, mesmo muitas vezes sendo crítico às coisas que eles fazem, mas são pilar da democracia, defender as eleições livres. Eu acho que essa é uma tarefa muito importante que a gente tem que cumprir pela frente, né? E trabalhar para que nenhum trabalhador, né, nenhum cidadão brasileiro passe fome no nosso país, que é uma coisa que mais dói. Eu moro lá em São Bernardo do Campo, eu nunca vi tanta gente, sabe, dormindo nas calçadas, aqui em São Paulo, nas capitais, quando a gente vai. Isso não é uma coisa digna, né? Então, assim, eu defendo que os trabalhadores tenham uma renda mínima suficiente para que ele possa, sabe, viver com dignidade, né? Nenhum cidadão brasileiro passando fome no nosso país. O combate à fome ele é muito importante. E a geração de emprego de qualidade que a gente quer. Sabe? A gente quer que o Brasil seja um país desenvolvido. Para isso tem que ter uma base industrial muito forte. Nenhum país do mundo conseguiu dar um padrão de vida bom para o seu povo sem ter uma base industrial muito forte. Nós não temos futuro se a gente continuar exportando minério e comprando máquina como a gente está fazendo, ou exportando commodities. Nós temos que industrializar aqui. Isso é uma coisa que tem que estar muito presente, né, na nossa atuação. E eu disse, né, ao Alckmin, que é o nosso ministro da Indústria e Comércio, que a gente sonha ter a indústria 4.0, a neoindústria, como ele chama, que é muito importante isso, mas a gente tem uma velha indústria aqui que está morrendo, que ela é a grande responsável pela geração de emprego que a gente tem hoje, que a gente tem que cuidar dela, né? Dessa transição da velha indústria para a nova indústria. Eu acho que isso é um grande desafio para os trabalhadores, né, e para o governo do presidente Lula também. Eu acho que essas são as grandes prioridades. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao presidente da CUT, Sérgio Nobre. Ô, Dini, eu que agradeço. Fiquei muito feliz aqui de dar a entrevista aqui para vocês. Estou sempre aberto aí. E também agradecer ao público aí que acompanhou a entrevista. Muito obrigado. Agradeço também a todos os que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 7 de dezembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.